Bom, pessoal, eu dei uma pausa aqui para mostrar. Então já quase terminei, né? Agora a parte de limpeza é mais delicada, que a gente vai tirando aqui as emendas dos blocos. Usando talhadeira sempre bem afiada, né? É bom trabalhar com duas, três, né? Se uma for ficar arredondada, a ponta começar a engrossar, já usar outra, né? Então a gente nunca bate, como eu havia dito, né? A parede é muito fina, é só esse bloco, nem tem um reembolso de massa, né? Praticamente tava a argamassa, dá pra ver por aqui, ó. E o azulejo que tinha, né? Então a gente pôs a nossa argamassa nova e mais o azulejo novo. Então, mas não tem espessura de massa. É praticamente só o bloco e ele é fininho. Você vê aqui que ele tem o que? Uns 4 dedos, né? Tem uns 10 centímetros. E o nicho ainda vai crescer 1 centímetro para fora da moldura, né? Que vai se formar. Então a gente sempre descasca de ladinho assim, ó. É meio que uma cirurgia, bem devagarzinho, sem pressa. Porque se bater de frente, estoura lá pro outro lado. Ou trinca os azulejos. Não pode abalar nada pro outro lado. E aqui não precisa ter aquele cuidado com máquina de deixar liso, porque a moldura que tem que estar perfeita do nicho que vai dar o acabamento final, né? Então essa parte aqui não vai ser mais vista, o corte. Então nem que o corte saia um pouco torto, não tem problema, porque a moldura do nicho aqui tem que encostar aqui. Então a gente vai limpar aqui, apareceu o conduíte do outro banheiro, não tem problema, porque ele recua, né? Ele tá solto, ó. Ele vai lá para dentro. E aí a gente põe a massa para colar o nicho, fica tudo firme no lugar. Beleza, eu vou continuar aqui o serviço. Não tem como eu filmar, né? Eu quebrando, porque é perigoso até vir uma pedra na lente da câmera. Lembrando de proteger o chão, né? Com bastante papelão. Aqui tem umas 3 camadas de papelão. E essas pedrinhas do bloco é levinha. Olá pessoal do canal, hoje o vídeo sobre o nicho, né? O nicho de banheiro. Eu vou mostrar fazendo, né? Cortando o porcelanato. E vou falar, como eu havia prometido, sobre principais ferramentas a se adquirir para quem quer ingressar aí na profissão de azulejista, beleza? Então vamos acompanhar. Eu vou tirar umas medidas agora do nicho, né? Vocês podem ver que eu já terminei o corte. Então eu vou precisar da medida de profundidade. Eu já tenho essas medidas aqui. E eu vou tirar agora a medida que eu posso, né? Até onde eu posso fazer esse nicho, né? Até que profundidade eu posso deixar ele. Beleza? Bom pessoal, eu começo a riscar o fundo do nicho, né, para fazer o nicho. Então eu desconto as laterais, né, para que caiba na medida lá do buraco. Então aqui eu anotei nessa reguinha aqui, ó, nessa tira de porcelanato, né, as medidas que eu preciso. Então ele vai ficar com 77 interno e 30, né, de largura, de altura. E eu vou fazer uma moldura de 4 centímetros de largura, né? A moldura em volta do nicho. Então eu vou cortar aqui essa peça. E sempre que a gente for escolher a peça, a não ser que não tenha sobra, né? A gente vai usar já com acabamento, sempre usando a parte de acabamento, que é menos trabalho de lixa, né? Porque quando corta com a serra mármore fica meio quebradinho. Então a gente tem que entrar com a lixa. Como aqui, ó, eu risquei a moldura, então eu vou usar a parte do acabamento e só vai ter um lado aqui para dar lixa. É menos trabalho, né? Mesmo aquelas peças grandes que eu vou tirar a moldura lateral, também usei a parte que tem o acabamento, menos trabalho de lixa.
Bom, pessoal, preparei aqui uma área aqui no chão, aqui onde eu tô cortando, para montar o nicho, né? Então vou mostrar como é que eu monto o nicho. Eu faço isso nas obras para ganhar tempo. O certo seria numa oficina em cima de uma bancada, então eu faço no chão mesmo. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu não tenho que estar pondo as peças num carro e levando para uma oficina e depois trazer o nicho pronto. Eu já desenrolo tudo na obra. Então, uma dica boa aí para quem quer fazer nichos para venda, né? Sobre medida. Quem trabalha já no ofício de azulejista tem a oportunidade de ficar com sobras de obra, né? Muita gente descarta, não quer guardar sobras de vários materiais, aí de várias cores. Então, tá podendo fazer nicho sem ter que comprar o material, né? Seria só o material para unir a cola, né? Então eu vou mostrar aqui, ó. A gente vai usar a fita telada, né? Essa fita geralmente é para drywall. Tem branca também, né? Tem de outras cores, mas a cor não importa. Então é a fita telada, usada no drywall. Ela é meio colante. E a gente vai usar massa plástica da sua preferência de marca, né? Massa plástica branca, para que você, dependendo do nicho, você pode pôr um pigmento. O próprio rejunte você pode misturar, se for em pó ou líquido, no rejunte branco para dar cor. Para ficar da cor, vamos supor que o nicho fosse marrom, né? Aí põe umas gotinhas de corante marrom, corante de tinta. Na massa plástica não tem perigo nenhum, não tem problema, ela fica marronzinha. Então já fica acabado com o rejunte marrom. Aqui é o branco mesmo, porque é clarinha a peça. E aí eu vou começar a montar. Então é uma dica boa aí para quem quer ter essa renda a mais. Você pode estar comprando cerâmica e fazer nichos para venda, mas quem já é azulejista tem a oportunidade de pegar as sobras da obra que vai ser descartado. Ou seja, o lucro é quase total, né? Você só terá que comprar a cola e a fita para unir, beleza? Então, pessoal, o preparo da massa plástica, para quem nunca viu, é bem simples, né? Você põe um pouquinho, eu só vou colar, só vou dar uma colada aqui, ó. A gente vê se não tem pó na peça, né? Tira todo o pó da peça. Então eu fiz pouquinho, misturei pouquinho, algumas gotinhas de secante. No caso aqui, umas 5 gotinhas. É a olho mesmo, né? Quanto mais você põe desse secante que vem junto com a massa, para quem não conhece, seca mais rápido. Então é uma massa que seca rápido. Então numa oficina você pode estar usando fita. Tem vários vídeos aí de youtubers que vivem dessa função aqui. E aí você não vai precisar ficar segurando. Eu, como não uso fita e estou fazendo, como eu disse, na obra, então eu vou estar segurando. Me dá um pouquinho mais de trabalho. Então eu passo assim e aperto aqui. Então vejam que eu deixo vazar. Vou pegar aqui para mostrar de perto. Deixo vazar. Aí a hora que ela estiver dando ponto de seca, é que eu vou passar o estilete e vai ficar perfeito. Então aqui eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou usar essa régua de esquadro pequenininha para deixar certinho no L, né, do esquadro. Bom, pessoal, quando que eu sei que é a hora de limpar? Essas duas peças que eu colei já secou. Então eu venho aqui onde eu me preparei a massa, né, nesse pedacinho de cerâmica, eu limpo bem, né, ó, com a espátula, deixo num canto e aí ela fica emborrachada, ó, tá vendo, ó? Então depois ela seca, vira uma pedra e não tem mais como limpar. Então tem que limpar agora.
Então a gente vai usar a espátula para mexer a massa plástica, a régua de esquadro, como eu havia dito, né, para deixar tudo no esquadro certinho. E aí a espátula você tem que estar limpando ou na quina da cerâmica, ou com a régua mesmo, ou com o estilete, que a gente vai usar um estilete também. Então a gente, olha como é fácil limpar quando tá no ponto certo, ó. Então ela não tá mais grudenta, ó. A gente vai passar o estilete e limpou, tá vendo? Não fica nada, beleza? Montei aqui, ó, a caixa do nicho, né? Agora falta a moldura. Então é bem simples, ó. Dá para você fazer na obra mesmo, não precisa uma bancada. Lógico que na oficina, numa bancada, você em pé, né? Não agachado no chão, é mais fácil de trabalhar. Então eu vou colocar a moldura. A moldura eu também seguro, né? Sendo que numa oficina você tem a opção de passar uma fita, pôr a caixa em pé numa bancada e passar uma fita e só alinhar com o esquadro, né? Então eu já uso esse esquadro pequeno, que eu coloco ele assim na caixa, seguro um pouquinho, né? Só pro um pouquinho a mais de catalisador, seca rápido, eu seguro um pouquinho assim e vou alinhando, né? Também com a máquina de desbaste, né? Se precisar algum detalhe a mais. Então tá aqui, ó, as molduras que eu cortei, né? E eu vou mostrar algumas coladas já, né? E depois eu vou mostrar o porquê dessa fita aqui, essa fita de tela, né? A fita telada para drywall. Porque eu faço um reforço na caixa. Tem gente que só cola assim e entrega o nicho assim. Eu acho até perigoso, até no transporte, nichos grandes, né? Então eu gosto, e até na hora de colocar na parede. Então eu gosto de fazer um reforço com a tela e massa plástica que eu vou mostrar. Ó, na obra, né, provisória, assim, a gente corre, ó, fazer um suporte aí com o que tem, né, uns toquinhos de azulejo e tal. Pode até o provisório, assim, cortar com a maquita, para que segure, ó. Eu consegui fazer rapidinho, só para pôr a régua aqui, né, para ver o esquadro certinho, porque a massa é mole, né, ficar segurando demora muito. Aí a gente espera um pouquinho secar e já passa o estilete e já vai para a próxima parte. Olha, um truque bom também para segurar a parte da guarnição. Eu aqui, ó, provisório aqui, eu já tinha latinhas aqui sobrando, fiz um suporte assim rapidinho, só para pôr a régua de esquadro. Mas você pode também, com sobras de piso, umas tirinhas assim, você corta na medida aqui, ó, para pôr aqui embaixo, né? Você calcula e cola, deixa secar um pouquinho, só com um pinguinho só de massa plástica, depois você bate, ela sai. Também é um suporte bom, rápido de fazer, né? Você só cola um toquinho, põe uma gotinha só de massa plástica, depois você só bate com alguma coisinha assim, ela sai sem danificar o nicho. Essa seria a praticidade, né, maior para segurar a guarnição.
finalizar o nicho, né? Já colei toda a guarnição em volta. Aí eu virei ele aqui em cima de uma caixa e tô colando a fita telada, né? Então a gente vai passar em toda a emenda aqui, ó. E vai fazer um reforço. Vai pegar massa plástica e passar por cima dessa fita bem rasteladinha, bem fininha, para não criar volume. Então ela é autocolante, né? Ela tem uma colinha fraquinha. Quem conhece fita de drywall sabe. Então ela ajuda, né? A fixação, né? Então eu vou apoiar aqui. Então a gente vai colocar sobre a emenda, assim. Aí passo o estilete. E tá pronto aqui essa beirada. Aí eu vou fazer em toda a volta. Aí vou fazer aqui assim, onde tem a guarnição, né? Do lado de trás da guarnição vai pegar meio a meio aqui assim, ó. Então a gente vai passar de fora a fora e passar a massa. Eu vou mostrar depois de pronto. Bom, então é isso, pessoal. Já tá pronto o nicho, ó, bem reforçado, né? Toda a volta. E aqui a gente já vai colocar ele no buraco. Bom, aqui eu já preparei uma massinha, né? A mesma argamassa do revestimento. Então eu fechei um pouquinho aqui as lateral, o embaixo. E em cima esses blocos vazados não tem precisão. A gente vai pôr um pouco de argamassa em cima do nicho e a hora que apertar aqui já vai travar. E aí você tem que dar uma boa rejuntada em toda a volta. Por isso que eu não gosto de encostar aqui, para poder rejuntar a lateral do nicho, né? E também acho que não fica legal encostado. Então ele tem uma folguinha para trabalhar, tem que ter uma folguinha, né, de 1 centímetro pelo menos, né? Para que você possa regular ele. Então a gente vai dar umas pontilhadas de massa aqui no fundo, só umas pontilhadas boa aqui, de argamassa bem molinha, para que ele possa assentar aí. Aí eu vou mostrar depois de pronto.
Então é isso aí, pessoal. Ó, nicho no lugar. Ficou bem bacana, né? Na minha opinião. A pessoa pode estar fazendo até um nicho, ele já dá um contraste porque você vê a moldura, né? Então ele realça, mesmo sendo a mesma cor. Interessante fazer com outras cores também, mesclar as cores, mas mesmo da mesma cor ele se destaca na parede. Ainda vou depois, na hora que for rejuntar, né, o banheiro, vou rejuntar ele dentro, rejuntar por fora. Então eu gosto desse espaço aqui para mim poder garantir o rejunte. E o importante também, vocês viram o detalhe do reforço, né, da tela mais a massa? Às vezes na parede você precisa dar umas pancadinhas para
acertar direito o nicho. Então, por isso do reforço da tela, né, e mais a massa plástica nas emendas para você poder dar essas batidinhas ou com a mão, com a martelinha de borracha, para que você regule o nicho na parede direitinho. Então, numa pia, às vezes nem precisa, né? Você vai fazer uma cuba esculpida, nem precisa esse reforço. Mas para fazer um nicho é muito bom para você não perder o serviço e dar uma pancadinha, pôr na parede e ele se desmontar inteiro. Bem, pessoal, falando um pouco de ferramentas, nesta obra eu usei apenas duas ferramentas, essa serra mármore e uma leixadeira pequenininha. Bom, tem muito a se falar sobre essa ferramenta. É uma serra mármore conhecida aí pelo povo aí, apelidada como Makita, né? Pega lá a Makita, vamos cortar essa parede, esse piso. Na verdade, Makita é a marca, tanto que essa daqui é da Bosch, né? Eu tenho uma Makita também. Hoje, líderes no mercado, né, de ferramentas aqui no Brasil, pelo menos, é a Bosch e a Makita. Não adianta comprar essa ferramenta para começar a profissão sendo uma marca desconhecida aí que não vai durar nada, vai te dar trabalho e gasto, né? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a serra mármore e as principais funções dela. Bem, falando sobre os discos de corte, ela tem várias opções, né? Várias opções de disco. Como aqui, ó, tem disco de tungstênio, corta madeira, também corta cerâmica. Tem disco só para madeira, né? Disco dentado. E vários discos de corte para porcelanato, telha, telha de zinco. Até tem disco para ferro. Então o diâmetro aqui do eixo, né? O diâmetro aqui, o furo da serra mármore é 20 milímetros. Então por que eu tô falando isso? Porque depois eu vou falar da outra marca, da outra máquina, que é a lixadeira, que o diâmetro é 22. Beleza? Então continuando aqui. Então é assim, esses discos, tem, que nem aqui um exemplo, né? Tem discos baratinhos até de R$6, R$10 que eu vejo nas lojas. E corta um contrapiso, corta uma parede, um bloco. Mas não corta um porcelanato, vai lascar tudo, vai sair fogo. Às vezes nem cortar não corta, fica saindo faísca e não corta. Então tem discos que nem esse aqui, ó, para corte para porcelanato, um corte mais fino, né? A espessura do disco é outra aqui na lâmina diamantada. Não lasca o piso. Então chega a você pagar 60, 80, até mais num disco desse. Como que eu vou saber que disco usar? Vem escrito, né, na descrição da cartela onde ele vem, mas o lojista ele tem grande experiência para fornecer o disco certo, porque no dia a dia ele está atendendo vários azulejistas no depósito, né, na loja. Então é bom sempre uma dica do lojista. Beleza? Então no caso essa daqui, ela tem uma latinha aqui, uma gambiarra que eu fiz, bem dizer assim, que eu vou com o dedão, né? Meu dedão vai apoiado aqui quando eu tô cortando a peça para me dar firmeza na mão. Outra coisa é o pessoal costuma tirar esse barramento aqui de baixo, ó. Vou mostrar aqui essa chapa que a gente desliza na cerâmica, né? Para dar uma firmeza. Então tem gente que tira para quê? Para poder chegar em cortes mais no canto da parede, para o disco chegar mais perto de algum canto, que não resolve muito porque também tem essa outra proteção. Tem gente que tira também, isso é um perigo. E por isso que eu uso duas máquinas. Eu uso a esmerilhadeira também, a lixadeirinha. E eu vou explicar depois o porquê. Bem, deixando de lado a serra mármore, vamos falar um pouco sobre as riscadeiras, né? São ferramentas que cortam a cerâmica, corta porcelanato também, em linha reta, e tem de vários tamanhos. Então, a vantagem dela é não fazer pó, e ela otimiza o tempo, né? Você ganha tempo com ela. Vamos supor que você tenha que cortar 80 rodapés ou várias peças que tem que tirar um pedaço da peça.
Então você não tem que ficar agachando lá e cortando com a serra mármore e fazendo aquele pó. Você passa uma vez só, para quem conhece, né? Passa o carrinho uma vez e destaca a peça. Força a peça assim, já destaca. Só que tem vários tamanhos, né? As fábricas de porcelanato, cada hora fazem maiores. Então tem aí riscadeiras de 2 metros, 1,80 m, que chegam a custar R$ 3.000. Essas aqui são pequenas, ó, de 51 metros, né? E não são caras, mas tem aí, como eu disse, né, de 2.000, R$ 3.000. E você tem que ter carro, você tem que estar levando essa ferramenta, você tem que ter espaço, como eu já tive em lugares, mesmo com essa pequena de 1 metro, tendo que trabalhar em pé, encostado numa parede, que o certo é a gente apoiar no chão. Então, em lugares confinados, em apartamentos, às vezes nem tem onde armar uma ferramenta dessa. E a serra mármore faz o serviço completo, né? Só dá mais trabalho e come mais pó. Então, eu não indicaria a compra dessas ferramentas no começo, para quem está iniciando a profissão. Porque por menos de 400 você acha uma serra mármore de marca boa, ou Bosch, ou Makita. Isso aqui no Brasil, né? Então, essas aqui, com o tempo, se a pessoa quiser adquirir, ela ganha muito tempo, ainda mais em corte de rodapé. Não faz pó, você não come aquele pó todo e te ganha um tempo na obra. Aí compensa até comprar uma bem grande que faz o serviço da cerâmica pequena. Mas é legal ter uma pequena também, que é fácil o transporte, é levinho, né? Quando você vai pegar uma peça pequena, azulejos pequenininhos, você não precisa daquele trambolhão para cortar. Beleza? Bem, pessoal, agora eu vou falar um pouco aqui da esmerilhadeira, né? Não é uma lixadeira, é uma esmerilhadeira, a rotação é maior. Então essa é da Black & Decker, eu tenho outras aí da Bosch. Então é o seguinte, essa máquina é muito versátil. Para mim, uma das melhores máquinas que eu uso, assim, que eu gosto de usar. Então vocês viram lá eu usando essa pedra para dar acabamento em cortes, né, da cerâmica, lá do porcelanato. Então eu vou tirar a pedra. Essa pedra é só rosqueada. Ela não tem uma contraporca. Por que contraporca? Porque assim, ó, essa máquina ela vem com discos para cortar ferro. E a diferença da serra mármore é que o diâmetro aqui do eixo é 22, né, dessa pecinha aqui, ó. Então, ó, o fundo dela, né, é assim para encaixar na porca aqui. Então a gente acha aqui, ó, pronto. Então ela vem com o disco de corte e vem com a contraporca, né, para você apertar esse disco aqui. E aí vem a chavinha da máquina. Quando você compra a máquina, vem o jogo completo. Vou puxar aqui perto para ver. Aí a gente tem um botão que trava aqui embaixo e a gente gira aqui dando aperto. Beleza. Então por que eu falo que ela é versátil? Na medida dela, tem o disco de corte. Costuma vir quando você compra um disco de desbaste, que ele é um pouco mais grosso, ó, mais espesso. Que você na obra aí pode estar afiando as talhadeiras, não precisa sair para procurar um esmeril de bancada, né? Então na obra você afia a talhadeira, você consegue até afiar umas facas em casa e outros serviços mais. Você também tem aqui, ó, esses disquinhos, a rosca também como a pedra de acabamento, né? Esse disquinho aqui de velcro, você cola a lixa, você compra as lixas, né, do grão que quer, tem lixa para madeira, lixa para ferro. Então ele vem com essa rosca aqui em metal interna, mesmo diâmetro aqui, da rosca da máquina. Aí você tem também esses discos aqui, ó, de lixa também para lixar ponto de solda, lixar ferro, né, tirar alguma rebarba de ferro. Também bem legal, do grão que você desejar, né? Aí esses discos aqui são feitos para serra mármore, então não cabe, ele não dá o encaixe aqui nessa porca, ó. Não entra, então não tem segurança. O disco tem que entrar aqui para depois vir a outra contraporca. Então esse disco aqui eu uso muito de tungstênio para cortar o que? Uso nas guarnições de porta, quando eu quero pôr o piso por baixo.
Então essa máquina também, diferente da serra mármore, ela tem essa proteção que gira para o lado que você quer. E você consegue chegar, porque o disco vai estar aqui assim, ó. Você consegue chegar no canto, diferente da serra mármore. Então ela não tem uma carcaça que te impeça de chegar no canto. Então para serrar guarnição de porta, para serrar alguma coisa no caminho, eu uso essa máquina aqui. Aí então não serve. O que que a gente faz? Esses discos aqui, ó, esse joguinho, né, esse joguinho aqui, ele vende assim, ó, nas lojas, o par. Então o que que a gente faz? A gente compra um a mais, um joguinho a mais. E com essa própria máquina aqui, você pode dar uma desbastada para que encaixe o disco que nem esse aqui já tá feito. Então eu consigo encaixar o disco da serra mármore. Aí encaixou. Então eu ponho essa outra peça sobressalente tiro essa, ponho essa, e aí consigo usar os discos que foram feitos para serra mármore. Então eu consigo usar essa para serrar madeira, consigo usar um disco de serrar cerâmica, se eu quero chegar num canto de parede cortando uma cerâmica, eu consigo. Agora o único disco que eu não indico a usar, nem na serra mármore e nem nessa máquina, seria o disco de cortar madeira. Isso aqui é um perigo. Então, para quem usa aí já está acostumado com a serra mármore, né, com a Makita, diferente da cerâmica que eu mostrei em obra, a gente corta puxando a máquina. Esse disco a gente corta empurrando a máquina. Mas é perigoso os trancos que dá e ele voltar ligado, né, e acertar. Isso aqui não tem conversa, né? Acertou um dedo, acertou a mão, arranca um teco. Diferente de corte, eu já me cortei muitas vezes com um disco assim, ó. Chega a queimar e você dá tempo de tirar. Faz um corte raso, né? Agora tudo que é dentado é a coisa mais perigosa que tem para um profissional, porque decepa na hora. Então eu evito esse disco aqui. Eu tenho, tá até enferrujado, eu nem uso aqui. Esse de tungstênio eu uso, né, nessa maquininha com a proteção. Então eu quero serrar lá vou pôr aqui a contraporca só para mostrar. Então eu tô pondo um piso, tem uma guarnição de porta muito perto, eu vou lá e serro fora o pedacinho que eu quero. E quando eu quero azulejar, mesma coisa, né? Com disco de azulejo eu consigo chegar na quina da paredinha com mais facilidade com essa máquina. E no piso também. Então é isso aí, pessoal. Essa é a máquina mais versátil que eu conheço. Bem, pessoal, para finalizar o vídeo aqui, ó, mais alguns exemplos, né? Fora as duas ferramentas que eu usei lá na obra, que eu acho para mim as principais, né? As fundamentais. Tem aqui as periféricas, vamos dizer assim, né? Que você vai adquirindo aí no dia a dia, né? Em lojinhas até de R$ 1,99, vamos dizer assim. Em alguns atacados, né? Você vai pegando umas promoção, que são alguns alicates, ó. Chaves de fenda, Phillips para soltar móveis. Só exemplifiquei aqui, alicates de vários tipos. Você vai adquirindo chaves, né? Para soltar alguma porca, algum parafuso sextavado. Alicate bomba, chave inglesa. Aqui, ó, um nível, né, para você tá vendo a caída do ralo, legal. Régua de esquadro, marreta talhadeira para tá soltando cerâmica, né, e tirando alguma coisa do caminho. Martelinho de borracha que vocês viram, acompanharam a obra, não usei em nenhum momento, não uso. Tem assim, tem com borracha branca para não manchar a peça clara, né, a hora que você bate meio de lado. Uma chavinha aqui, ó, uma caneta aqui interessante, ó, para peças escuras, né, preta, marrom, assim, escuro, para você riscar e poder ver o risco, né, para passar a Makita, a serra mármore. Então ela tem uma ponta, é uma caneta de ferro e tem a ponta de vidia, e quando você risca fica claro, né, você risca a peça escura. Uma trena, lógico, você vai ter que ter uma trena, até para fazer orçamento, né? Tirar a medida para a pessoa comprar o material. E lembrando sempre do
óculos de proteção. Aqui, ó, protetor de ouvido, né? Se eu não me engano é auricular que fala, né? Então tem assim, tipo fone, e tem tipo aqueles fone de Walkman, né? Aqueles que enfia dentro da orelha. Eu não gosto, eu gosto de usar assim. Esse aqui já tá até velho, preciso comprar outro. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a dica do vídeo. E a todos um forte abraço, valeu!